eu vou te explicar detalhadamente o meio, a estratégia, como Deus nos ensina nesse versículo a vencer essa luta, essa aflição, essa angústia que tu estás passando. Tenha bom ânimo. Sim, em meio às aflições, Jesus disse para você ter paz nele, ter bom ânimo nele. Sim, em meio às afrontas, às lutas, o Senhor te diz: tenha bom ânimo. Seja feliz, seja alegre. Bem, lá no livro O Evangelho de João, o capítulo 16, eu estava lendo aqui, e o versículo 33. Eu vou discernir para você essa mensagem, essa palavra, para que você entenda, você compreenda que em meio às afrontas, às lutas, né, na nossa vida, nós precisamos ter ânimo para poder vencer. Se a gente não tiver ânimo, se a gente não se animar, não tiver força, você não vai vencer. Se eu me frustrar, se eu preferir me trancar no meu mundinho quadrado, se eu me trancar nas minhas emoções, eu não vou vencer. Não vou vencer de jeito nenhum. Eu posso confiar em Deus, eu posso acreditar em Deus, eu posso ser crente ou não, mas se eu não agir da forma correta em meio às lutas, aflições, eu não vencerei. E eu continuarei dentre dias, meses e anos da mesma forma, aflito, angustiado, da forma que tu está te encontrando aí. Então Jesus nos trouxe uma lição de como vencer essa peleja, essa luta que tu estás tão aflito hoje. E eu quero deixar para você essa lição. E eu sei que você conhece alguém, né, que precisa dessa mensagem, dessa palavra. Então já compartilha lá com ela agora mesmo. Ajuda alguém, faz alguma coisa por alguém que está precisando de você nesse momento, de uma mensagem, de uma palavra. E eu sei que Deus vai ajudá-la, com certeza. Então, vamos lá. Vou discernir essa mensagem, esse versículo para você. Entender que esse versículo é uma lição dividido em 3 etapas ou 4. Eu vou te explicar detalhadamente o meio, a estratégia, como Deus nos ensina nesse versículo a vencer essa luta, essa aflição, essa angústia que tu estás passando. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Observe bem o versículo 33. Eu vou ler novamente para você, já discernindo cada etapa desse versículo para que você compreenda. Então, primeiro, Jesus diz aqui, no versículo eu li, é o Evangelho de João, não é epístolas, não é aquele João lá no final da Bíblia, é o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33. Primeiro ponto, Jesus diz assim, estás aflito, né? Tá bom, então vamos lá. O que ele diz aqui? Tenho-vos dito isto. Primeira coisa que Jesus nos orienta aqui é que se ele falou, tá falado. Se Jesus disse que tem que acontecer, que vai acontecer, que a tua bênção está vindo aí, que a tua vitória chegará, que você é mais que vencedor no Senhor, que você vai vencer, que você iria passar por luta, mas você vai vencer. Tudo que Deus falou e o que Ele está falando, o que diz a palavra de Deus, você tem que acreditar. Sim, foi Jesus quem falou. E por que no meio dessa aflição você está tão desacreditado? Por que no meio dessa luta, dessa peleja, você deixou as promessas de Deus de lado? Tudo que Deus já te falou, tudo que Deus já colocou no teu coração de vitória, de sonhos a ser realizado, de tudo que você acreditou e confiou e colocou nas mãos de Deus, por que você não está acreditando? É a primeira coisa, é a primeira lição nesse versículo que Deus te traz. Que Ele falou, Jesus disse, e se Jesus disse, está dito.
Não importa o que tu estás passando, não importa a luta, não importa a peleja, não importa a dificuldade. Tá no extremo do extremo, Elis, não importa. Se Jesus falou, tá falado. Então ouve mais uma vez, acredita no que Deus está falando para você. Amém? Diga amém então aqui nos comentários. Então a primeira coisa desse versículo, a lição que Deus te traz é que diz assim: eu vos tenho dito. E a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Sim, sim, porque é sim e sim. Eu estou confirmando. Então é uma certeza. Se Deus disse, Deus disse. Leia a Bíblia e acredite nas promessas de Deus para a tua vida. O Senhor diz que Ele tem pensamentos de paz, de bênção e não de mal. Então vamos lá. A segunda lição desse versículo diz assim. Eu vou ler novamente a parte 1. Tenho-vos dito isto, vírgula. O Senhor já disse. Para que em mim tenhas paz. Gente, a única paz que realmente dá assim, tranquilidade à alma, ao espírito, é a paz que vem do Senhor Jesus. É a paz que vem de Deus. Não procure paz em outra coisa, que ela é passageira. Você pode ter naquele momentinho, momentânea, logo daqui a alguns minutos, horas, ou um dia você está totalmente ainda mais atribulado ainda do que você estava, tá? Tem muitas pessoas que procuram paz, procuram refúgio em coisas supérfluas, em coisas momentâneas, né? Em coisas que, eu tô tomando a minha cerveja aqui, tô fumando aqui algo para ver se eu tenho um pouco de paz, sossego, sair de lá de casa, discutir com a mulher e tal, com o marido e vir aqui com as amigas e tal. Gente, isso não é paz. Isso é algo ilusório. Você está enganando o seu cérebro, os seus sentimentos, né? E isso pode gerar problemas maiores desse que tu procurou um refúgio aí, tá? Outras procuram refúgio de outras formas, né? Que é relacionada a sexo, né? E outros meios. E que não é um verdadeiro, não é uma realidade, que não é algo que vai trazer realmente paz para o teu interior, né? E Jesus disse, eis que vos dou a paz, a minha paz eu vos dou. E eu não dou para vocês como o mundo a dá. Por que Jesus falou isso, né? Porque a paz do mundo, ela é vã, ela é passageira, ela é ilusória. Mas a paz de Jesus Cristo, né? É aquela paz que emana do alto, é aquela paz que vem somente de Deus. E essa verdadeira paz você encontra, sabe como? Fechando seus olhos e falando com Deus. Falando com o Pai, lançando sobre Ele toda a tua ansiedade, toda a tua tristeza, toda a tua angústia, tudo aquilo que vem afligir o teu espírito. Você lança sobre Ele, sobre o Senhor, toda dor, tudo aquilo que tu está sentindo aí de ruim. Então, você começa a sentir a verdadeira paz, a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria que só vem de Deus. Amém? Então, essa é a segunda lição que tiramos desse versículo. Fica aí até o final. Então, depois que ele disse, para que em mim tenhas paz, ele disse assim, no mundo tereis aflição. Então, antes de você passar por essa aflição, por essa luta, por essa barreira, essa dificuldade, esse problema que você está passando aí, Jesus já sabia. Deus já sabia todas as coisas, Ele já sabia disso. Ele já sabia pelo que tu ia passar, essa dificuldade. Por que então Ele permitiu? Porque para tudo na vida, Deus tem um propósito em nossa vida. Tá, Ele permite que alguém nos aflige, Ele permite que às vezes a gente seja até prejudicado. Sim, Deus permite. Para aqueles, por que Deus ia permitir que eu fosse prejudicada? Por um propósito.
Deus, ele tem um propósito para tudo na nossa vida, quando a nossa vida está diante dele. Então, se você ora, se você lê a palavra, se você acredita, confia em Deus, mantenha a paz no seu coração, você tem que confiar que no meio das aflições, que essa luta, essa aflição foi permissão de Deus. Nenhuma folha cai da árvore sem a permissão do Senhor. Até os pássaros do campo são alimentados, porque Deus os alimenta. Deus cuida de tudo, de cada detalhe. Cada detalhe da vida, Deus está presente. Nos teus sentimentos, nas tuas palavras, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes, tudo Deus se faz presente. Então, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, você não é deste mundo, você está de passagem por aqui, né? Então, não tem por que você perder as esperanças. Você tem que acreditar, você tem que manter a paz em Deus em meio às aflições, né? Aprenda a rir do problema. Isso faz muito bem à alma, gente. Tem gente que pensa, tá louco, tá... Não, você precisa aprender a rir das aflições, tá? Das lutas, das tempestades. Você tem que olhar para o problema e dizer, hoje está assim, mas, nossa, o que Deus vai fazer por mim, o que Deus vai agir, gente, não, olha, para você ver milagres acontecer, coisas extraordinárias, muitas vezes você vê na vida de pessoas que ainda nem conhecem a Jesus e ainda nem entregaram sua vida a Jesus, ainda nem aceitaram Jesus como Salvador, mas elas têm uma fé imensa e é esse ponto que é o final aqui, é o quarto ponto fundamental que você precisa aprender nesse versículo, que ele diz assim, ó, nós lemos agora, né, no mundo tereis aflições, tá? Então, no final, ele diz assim, ó, mas tem de bom ânimo. E já para finalizar, tem uma vírgula aí, eu venci o mundo. Jesus deixou essa lição para nós. Ele diz assim, ei, tenha bom ânimo. O que é esse bom ânimo que Jesus fala aqui? É o âmago desse versículo, gente. Primeiro ele falou, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter paz, ele disse que eu teria aflição, e agora ele está dizendo para eu ter bom ânimo. O que é esse bom ânimo? É eu exercer a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu, em meio a minhas lutas, minhas aflições, eu me trancar no meu mundinho, ofender as pessoas, gritar para todo mundo ouvir, brigar com as pessoas, eu destruir as coisas, isso não vai resolver nada do teu problema. Jesus diz para você manter a paz, ele já sabia tudo, ele diz para você acreditar nele, agora ele diz, ei, tenha bom ânimo, começa a rir, começa a se alegrar, porque grande é o que eu tenho para a tua vida, grandes são as tuas vitórias. O final de tudo não é isso que tu estás vendo. O final de tudo é a grande vitória, as grandes bênçãos que eu tenho para a tua vida, porque Deus só tem do melhor para a nossa vida. Deus tem o bom e o melhor para cada um de nós. O aparente é ilusório, o aparente é passageiro. Então, essa aflição que tu estás passando, Jesus diz, ei, tenha bom ânimo, tenha alegria. Seja feliz em meio às afrontas. Alguém vê um crente passando por tribulações, luta, não tem nem, talvez ali naquela casa não tenha nem uma refeição, uma comida, não tenha, o dinheiro, vão cortar a luz porque não tem dinheiro. E aí vê aquela crente lá louvando, se alegrando, feliz, dando risadas. E aí alguém diz, parece louca, essa mulher parece que é doida. Não tem nem o que comer hoje na casa dela. A luz toda atrasada e tá cantando ali, olha, olha. Ah, não, eu era doidinha da vida, de tribulada. Por quê, gente? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus compreende o agir do Senhor. Por que de repente aquela pessoa apareceu alguém, né, que mudou o quadro da vida daquela pessoa, deu um emprego, né? No outro dia, de repente, aquela mulher louvando ali, alguém veio, Deus mandou vir aqui entregar tal coisa para você. Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida?
Quantas vezes? Porque Deus faz o extraordinário por nós. Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não faz só o que o meu coração acredita ou vê. Ele faz muito além. E é por isso que ele diz, no mundo tereis aflição. Mas tenha bom ânimo, tenha alegria. Pede agora mesmo, feche seus olhos, diz Espírito Santo. Oh, põe alegria no meu coração. Põe alegria na minha alma, põe alegria na minha vida. Peça ao Espírito Santo, peça em meio a essa luta, essa afronta, essa aflição. Ele está aí para te ajudar. Ele está aí para te socorrer. O Senhor Jesus disse, eis que eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinho, eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei, eu deixarei o Espírito Santo e Ele estará com vocês, Ele cuidará de vocês até o último dia, até a consumação do século. Então, você não está só. Você não está só nessa peleja, nessa luta, não tem que te ajude, não tem que te acode. Se grude em Jesus, se alegre em Jesus, mantenha a sua fé, exerça a sua fé. Sabe, lá em 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor e diz, olha, tudo vai se acabar, tudo, mas a fé, a esperança e o amor não vai. Porém, o último deles é o amor, a fé. Se você manter a sua fé em Jesus, né, através do amor que você tem por Ele, Deus vai te honrar no meio dessa luta, essa batalha. Você não vai ser envergonhado. Você talvez esteja se sentindo envergonhado por tantas coisas, mas olha, te alegra, porque muitos vão glorificar a Deus através do que Deus vai fazer na tua vida, do que Deus vai manifestar na sua vida. Está fazendo tratamento com medicamento? Continue, se cuide, se trate, mas mantenha a sua fé, a sua oração, a sua convicção que Deus a qualquer momento pode mudar esse quadro da tua saúde, da tua casa, do teu lar. Continue orando, continue clamando a Deus, adorando a Deus e agradecendo a Deus no meio da tempestade, da luta, da dificuldade. Porque Deus honra, Deus se agrada quando a gente exerce a nossa fé. Amém? Pois Jesus diz no final desse versículo, eu venci o mundo. E Jesus venceu o mundo assim. Quantas vezes vinham afrontar e, né, Jesus, ele disse, o meu reino não é desse mundo. Né? E Jesus continuava fazendo milagres e maravilhas. Jesus não parou no meio do caminho. Jesus não desistiu. Ele foi até o último fôlego de vida. Ele foi ali na cruz do Calvário. Oh, Rabanai, Arabachai. E ali na cruz do Calvário ele tinha tudo para dizer, pai, eu não suporto mais, é muito sofrimento, é muita dor, eu paro por aqui. Não, ele foi até o último momento, suportando tudo por você, pela sua vida. Ele suportou até o último momento, ele foi até o fim. E é por isso que ele ressuscitou. Por isso que ele ressuscitou. Porque como que ele iria ressuscitar se ele não fosse até o final? Ele venceu por mim e por ti. Ele foi o castigo que nos traz a paz. As nossas aflições, as nossas lutas, nossos desesperos, está sobre ele. Leia lá em Isaías 53. Olhando nós para ele ali na cruz, todo cheio de sangue, todo cortado, né? Pela chicotada que levou, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem sabe, olhando ele ali na cruz, alguém dizia, ali está um derrotado, ali acabou-se tudo. Mas não, olhando nós para ele na cruz, como diz Isaías 53, talvez via um homem frustrado, acabado tudo. Não, ele estava como um vencedor, ele sabia o que ele tinha no coração, a sua convicção. Em meio à aflição, ele manteve a fé, a esperança de salvar um povo, que sou eu, Alaia, Shurabaia, que é você que está aí. Foi por isso que ele suportou tudo aquilo. A presença de Deus é muito forte aqui agora. É muito forte. Eu estou me segurando, mas é muito forte a presença do Senhor. Ele suportou até o final.
Ele não desistiu. Ele não parou. É por isso que hoje eu e você somos salvos em Jesus, entregamos nossa vida a Jesus. Estamos aguardando o seu retorno, nos levar dessa vida, desse mundo, porque aprendemos a amá-lo, a viver e reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor. E após 3 dias, ele arrancou a chave da morte do inferno e resgatou a vida eterna que conquistou para mim e para você. Hoje podemos abrir a boca e dizer: eu sou salvo em Jesus. Podemos hoje reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor, que somente Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e entregou sua vida, para que no mundo não tenha as aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus Cristo venceu o mundo, somente Jesus Cristo venceu. Ele venceu e ele deixou a lição para mim e você. Se ele venceu, nós venceremos também. E se você acredita, diga amém aqui e tome posse da sua vitória, porque em Jesus você é mais que vencedor, em Cristo Jesus. Então no mundo você pode ter aflição, mas tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu e nós venceremos também em nome de Jesus. Amém? Toque aqui, diga amém e graças a Deus. Deixa aqui nos comentários, amém, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Até a próxima.